Realmente é um prazer, um privilégio, né, para mim poder ministrar no primeiro culto do ano aqui na igreja, e ainda mais com toda a minha família aqui presente. A gente tem gente que mora fora e hoje está aqui conosco, então para a gente e para mim em particular é muito significativo esse dia de hoje. E eu queria ter um tempo com vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Queria pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, por favor. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Amém? Acho que vai ser projetado também, então você pode acompanhar sem problemas. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa declaração de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, talvez seja uma daquelas declarações das mais famosas da Bíblia, não é verdade? E interessante dela é que ela representa muito bem quem foi o homem de Deus, Josué. Josué sempre se apresentou como alguém corajoso, alguém disposto, alguém fiel e alguém temente ao Senhor. Josué não era uma dessas pessoas que é levada pela multidão, pela maioria, por qualquer vento que sopra um pouco mais forte. Você vai lembrar lá em Números capítulo 13, quando Moisés solicitou que 12 espias fossem ali dar uma olhada naquela terra que seria o objeto da conquista daquele povo. E daqueles 12, nós sabemos a história que 10 voltaram com um relatório extremamente pessimista a respeito do que tinham visto. E somente Josué e Caleb foram fiéis àquilo que Deus tinha falado. Se Deus tinha falado que eles iam conquistar aquela terra, não importa, não interessava o que eles tinham visto, os gigantes daquela terra. Eles sabiam que o Senhor ia cumprir sua palavra. E eles se posicionaram naquele momento ao lado da palavra do Senhor, ao lado de Deus, naquele tempo. E aqui nesse texto que nós lemos, nós acabamos de ler, mais uma vez, Josué, ele está se posicionando diante do povo. E ele está ali diante daquelas pessoas já como líder daquele grupo, daquela nação, e ele diz: olha, vocês têm uma escolha a fazer, vocês têm que tomar uma posição, vocês têm que tomar uma decisão. Mas antes mesmo que as pessoas ali pudessem dizer: beleza, deixa eu dizer aqui o que é que eu vou fazer, ele já se antecipa, ele diz: olha, eu não sei o que vocês vão dizer, mas eu vou me antecipar, e eu vou dizer a vocês qual vai ser a minha posição. E a minha posição é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava esperando que as pessoas dessem uma resposta para então ver o que seria mais conveniente. Ele já estava antecipando aquilo que ele faria. E Josué, na sua fala, ele demonstra mais uma vez a sua fidelidade e o seu temor a Deus e a sua palavra. E o interessante dessa frase, dessa declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é que ela é uma declaração muito forte, né? Muito profunda, muito bela. Talvez você já deva ter visto, ido na casa visitar alguém, e você viu ali um adorno na porta da casa da pessoa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém já viu isso? Alguém já viu, por exemplo, um quadro na casa de alguém? Eu já vi um quadro na casa de alguém: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu inclusive já vi essa frase estampando veículos na rua, adesivos: eu e minha casa. Está lá esperando o trânsito, você vê o carro da frente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração muito forte de Josué, e ela naturalmente faz a gente pensar a respeito da família, não é verdade? Eu estava pensando sobre esse assunto e me veio algumas memórias curiosas, e eu estava lembrando que muitas vezes eu, guri, pirralho, entrava no quarto da minha mãe, dos meus pais, e às vezes ia procurar alguma coisa por lá, e ia mexendo naquelas gavetas, e achando coisa, tirava coisa, e você vai ali com a sua curiosidade, e eu lembro que certas vezes, eu lembro de uma vez que eu achei um álbum de fotografias da família. E aí eu fui folheando aquele álbum, e eram álbuns que mostravam o primeiro banho, sabe? Tinha escrito assim na foto: primeiro banho da avó, sabe? Aquelas coisas, e aparecia, por exemplo, minha avó
comigo no braço, bebezinho. E eu ia vendo aquele álbum, aquelas fotos ali antigas, e eu chorava, meu Deus do céu. Eu era uma criança, mas eu chorava. Sabe assim, eu sempre fui meio molenga para essas coisas, né? Mas a questão da família, por alguma razão, isso mexia comigo. Eu lembro do meu casamento, que foi o dia em que eu dei um passo para formar minha própria família, né? E eu lembro que eu estava na entrada daquele corredor, né? Para entrar ali no salão, até o altar, e então acontecer toda a cerimônia. E eu estava com a minha mãe, e eu lembro que estávamos ali parados, concentrados, olhando para frente, esperando alguém lá na frente dar um sinal para você entrar. E eu lembro que eu estava concentrado aqui, quando o cara fez assim lá na frente, eu disse para minha mãe, bem baixinho, fiz, eu vou chorar. Eu já comecei dando os primeiros passos e fui chorando. E eu fico pensando, né, talvez alguém mais desavisado deve ter pensado, meu Deus, esse coitado deve estar casando, obrigado, né, porque já está chorando ali, dando os primeiros passos. Não era o caso, né, era emoção mesmo. E eu lembro que o mesmo aconteceu, eu lembro demais, vividamente, o nascimento das minhas filhas. De como eu me emocionei naquele momento, sabe? Quando o médico tirou a Alice, que é a minha primogênita, da barriga da Carol, foi uma cesárea, e eu escutei o choro dela, meu Deus, eu chorei mais do que ela, naquele momento. Eu lembro que eu fiquei tão extasiado, que quando a enfermeira veio e pegou a Alice, enrolou, sabe, vai limpar, enrolar aquela coisa, eu fiquei tão extasiado que eu fiquei parado e o anestesista me pegou pela mão, falei, meu filho, vem aqui, ó, é aqui, ó, sua filha está aqui, ó. E eu coloquei ela no braço e eu brinco, né, olha, quem deu o primeiro banho na Alice fui eu. Mas foi um banho de lágrima, porque eu chorei em cima daquela menina que não foi brincadeira. E o mesmo aconteceu com a Beatriz, que eu imaginava, não, agora eu já aprendi como é que funciona, mas não teve jeito. Mais choro. E a verdade, meus irmãos, é que eu tenho que dizer que eu tive uma infância privilegiada, eu tenho uma família abençoada, e eu tenho memórias muito boas sobre a minha família. Infelizmente, eu sei que nem todos têm memórias tão agradáveis sobre a família. Mas a verdade é que, de um jeito ou de outro, o que a gente não pode negar é que a família, ela mexe conosco de formas muito profundas, na verdade. Falar de família é alguma coisa que mexe com o nosso interior de maneira especial. É diferente quando a gente está falando de família. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, e, por exemplo, você volta lá em Gênesis, quando Deus então está criando todas as coisas e Ele cria o homem, Ele cria ali Adão, e Deus olha para Adão e tudo que Deus fez era bom. E Deus vai dizendo, isso é bom, e vai dizendo que é bom, e Ele olha para Adão e diz, olha, não é bom que você esteja só. Então, Ele cria, a partir de Adão, Eva. E é interessante que esse cenário, ele leva a gente a entender uma verdade muito profunda a respeito da vida, que é o seguinte, ali quando Deus criou Eva, Ele estava criando o primeiro arranjo familiar. Você veja bem que a família, então, ele surge até antes da igreja, se a gente for olhar por esse aspecto. E quando, então, Deus olha para Adão e cria Eva, Ele diz, olha, não é bom que você esteja só, e Ele, então, cria esse arranjo que nós chamamos de família. O que a gente pode entender que Deus está querendo dizer naquele momento é que, olha, a família é essencial para a experiência humana na Terra. O que Deus está dizendo é, meu filho, minha filha, para você entender tudo que eu quero fazer nessa terra, você precisa de uma família. E assim começou a nossa história, a nossa caminhada na terra. Família é algo extremamente especial. Existe algo de sobrenatural na família, eu diria. E nesses próximos minutos eu queria que a gente refletisse nesse texto que nós lemos aqui, a partir dessa fala, essa declaração de Josué, a respeito desse tema, família. Eu queria pedir que a gente, mais uma vez, curvasse nossas frontes para fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, obrigado por Tua graça, por Tua presença no nosso meio, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem conduzido esse tempo e nós, nesse momento, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abrir nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração essa noite, Pai. Tira toda a distração, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Em certo sentido, se a gente for analisar um pouco melhor o contexto de Josué, para a gente se aprofundar um pouco naquela frase, a gente vai entender que o livro de Josué, ele representa um clímax na narrativa bíblica. Você pega ali no início da Bíblia, você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, e logo em seguida vem Josué. E esses primeiros 5 livros da Bíblia são conhecidos como o Pentateuco, e o livro de Josué, ele faz uma conexão, ele funciona como uma ponte entre essa narrativa que se inicia no Pentateuco e segue-se então ao resto da história do povo de Israel. Então, o que é que Josué representa? Ele funciona como esse momento em que você imagina, em que o povo, quanto tempo o povo passou esperando o cumprimento da promessa da terra prometida. E aqui no livro de Josué, nós vamos encontrar esse cumprimento, esse momento em que essa grande esse esperado acontecimento está, de fato, se tornando realidade. Então, quando você analisa na narrativa bíblica por essa perspectiva, você vê que o livro de Josué, ele é muito importante para a continuidade, para a transição do que vem sendo contado nos primeiros livros da Bíblia e depois a sequência da história do povo de Deus. E o que é que acontece? Se você parar para analisar, lá em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e ele dá aquele famoso texto chamado de Abraão, né? Ele diz, olha, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ali naquele momento Deus está dizendo, olha, eu vou dar uma terra para você, vou fazer vocês uma grande nação e vou dar uma terra própria para vocês morarem. Lá em Gênesis 12. E todo esse tempo se passou até que a gente vê o cumprimento dessa palavra aqui em Josué. E é interessante a gente analisar a narrativa bíblica. Você vai ver, por exemplo, lá em Gênesis, no último capítulo de Gênesis, capítulo 50, você vai ver José do Egito, já governador do Egito, vivendo ali no Egito, comandando aquele lugar. E você vai ver que no final da vida dele, ele chama os seus irmãos. Isso está registrado em Gênesis 50, versículos 24 e 25. E ele diz assim, José diz assim a seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Você veja que interessante, um detalhe na história ali de Gênesis, que às vezes passa desapercebido, mas José está dizendo aqui, isso aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que isso aqui é anterior à escravidão. A escravidão do povo de Israel no Egito não tinha começado ainda, só começa depois que José morre e toda aquela geração morre. Então sobe um faraó que não conhecia a história de José, então eles começam a escravidar o povo de Deus. Então nesse momento, quando José está falando isso aqui, ele não está falando porque hoje estamos vivendo um momento muito difícil, ele está relembrando a promessa que tinha sido feita a Abraão. Ele está dizendo, gente, a gente está aqui vivendo um momento que está excelente, porque naquele momento estava bom. José era o governador do Egito, ele estava cuidando do povo dele. Mas ele está dizendo, não se esqueçam de que esse não é o nosso lugar. Porque Deus fez uma promessa a Abraão e ele vai cumprir. Eu vou dizer mais a vocês, quando isso acontecer, não se esqueçam de mim. Levem os meus ossos daqui, embora para esse lugar que Deus vai dar. Olha que coisa interessante. Um detalhe que tem muito significado. E aí o que acontece? A gente segue então a história, a gente sabe que o povo foi escravizado, passou 400 anos sofrendo ali no Egito, até que Deus levanta Moisés como libertador, leva ele até o Egito, ele então com mão forte, tira aquele povo de lá, a gente sabe as demonstrações de poder que Deus efetuou naquele tempo, e então, quando o povo está saindo do Egito, já agora Moisés, depois de 400 anos de escravidão, Moisés já está indo embora. Êxodo 13, 19 diz o seguinte, Moisés então levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los, e quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. Olha que interessante, aquilo que a gente leu, que parece um detalhe sem muito significado, a gente está vendo que tem muito significado, porque Moisés e a narrativa bíblica faz questão de deixar claro que Moisés lembrou daquilo e ele levou os ossos de José com ele. E o livro de Josué, como eu falei, que tem essa representatividade que a gente comentou, no capítulo 24, no versículo 32, diz assim, e os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém,
no terreno que Jacó havia comprado dos filhos de Amor por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Veja que esse detalhe acompanhou a trajetória do povo de Israel, desde antes da escravidão, até esse momento que a gente está vivendo aqui, que é um momento totalmente oposto àquele, que agora é um momento o quê? De conquista, de celebração. Então, esse detalhe bíblico mostra para a gente que a Bíblia está mostrando querendo que a gente entenda que houve uma conclusão de algum processo. Houve um processo. Então, o livro de Josué ele funciona como essa conclusão narrativa desse início de trajetória do povo de Deus, saindo lá daquela situação no Egito, depois sendo escravizado, mas agora usufruindo da promessa de Deus, própria à terra. Eles estavam agora, saíram da escassez, da dificuldade do deserto, estavam vivendo a abundância do seu próprio lugar. Isso que o livro de Josué representa. Interessante que a gente pode dividir o livro de Josué dividi-lo em três. Ele já está velho, idade avançada, Josué morreu com 110 anos, e ele está aqui proferindo, digamos assim, o seu último discurso, pelo menos o último registro de discurso que a gente tem. E é interessante que a gente percebe esse texto que a gente leu, sendo justamente no momento de despedida ali de Josué. O último discurso de Josué registrado, é esse momento de despedida. E as despedidas são interessantes, não é verdade? Se você já passou por alguma situação assim, ou você foi para algum lugar, ou alguém que você amava muito foi para algum lugar, você já deve ter tido a experiência de se despedir. E é uma experiência, muitas vezes, dolorosa, não é verdade? E o que é que acontece? Às vezes a gente tem que, em poucas palavras, ali num espaço de um abraço, você tenta traduzir todo o seu sentimento por aquela pessoa e você tenta reduzir ao máximo as palavras e fazê-las ter o maior peso possível para que aquela pessoa entenda o que você realmente sente por ela, já que você não vai estar mais com ela por alguma razão. As despedidas são assim, a gente tenta condensar o mais importante para que seja declarado e para que seja referenciado e destacado e que a pessoa que está ouvindo saiba que é importante. Não é verdade? Despedidas fazem parte da vida. E se você for imaginar, imagine e pense comigo o que é que esse homem de Deus, Josué, passou. Ele passou por muita coisa, na verdade. O homem experimentou a escravidão no Egito, viu todas aquelas maravilhas que Deus operou para tirá-los do Egito. Ou aquele homem, ele caminhou em seco pelo Mar Vermelho, junto com os outros israelitas. Você imagina que cena magnífica você vê uma coisa daquela acontecer. Josué presenciou isso. Depois você vê que Josué foi enviado como espia. Ele depois vagou pelo deserto. Passou pela dificuldade do deserto que todo mundo passa. Que todo o povo passou, porque o deserto não é um lugar fácil. Ele viu a provisão de Deus no deserto. Água saindo de pedra. Ele viu codornizes, ele viu maná, ele viu tudo isso. Ele então assume na sua trajetória o posto de líder da nação no lugar de Moisés, que era um grande homem de Deus. E ele então lidera aquele povo e ele transforma, com a ajuda de Deus, claro, com a graça de Deus derramada sobre sua vida, ele consegue transformar um bando de escravo reclamão num exército temível, implacável. Os caras conquistavam tudo. Ninguém podia com eles. Não era porque eles eram os caras, mas porque Deus ajudava aquele povo. Mas Josué estava nesse processo, conduzindo aquele povo,
nesse processo. E ele então sai de todo esse cenário que a gente entende ali, que ele passou por diversos momentos. E você imagina quanto de sabedoria esse homem carregava dentro dele. Mas naquele momento ele tinha que fazer um discurso. E ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que falar o que era mais importante. O que é que eu vou falar para esse povo que vai impactar a vida desse povo? Que vai ajudá-los na próxima fase? Porque Josué não ia estar mais na próxima fase. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que os seus dias estavam perto. Então você imagina tudo que esse homem pensou que deveria falar. Ele sabia que as suas palavras deveriam causar impacto naquelas pessoas. E deveriam ajudá-las a escolherem o lado do Senhor naquela caminhada. E o que é que Josué faz? Você imagina, depois de passar por tudo isso, você imagina aquelas lutas contra aqueles povos, conquistando aquelas terras. Depois de tudo, eu fico pensando, será que ele naquele momento não deveria dizer, pessoal, é o seguinte, vocês viram a dificuldade que foi conquistar essa terra, gente. Vocês viram que a gente esperou, quantas gerações nós esperamos desde Abraão para estar vivendo esse negócio aqui, para estar vivendo nessa terra agora de abundância. Por favor, cuidem dessa terra, não vendam, não façam negócios. Ele podia ter falado algo nesse sentido. Mas Josué, ele encoraja as pessoas, aquele povo, a renovar a aliança deles com o Senhor. Naquele momento, ele não fala nada da terra em si. Essa terra é boa, não vendam, foi muito difícil lutar. Ele não fala nada sobre isso. A perspectiva de Josué está focada no Senhor, na perspectiva de Deus em relação àquilo. Porque ele sabia que eles só tinham a terra porque Deus era com eles. E o que é que ele faz? Como que ele encoraja aquelas pessoas naquele momento, naquele tempo de despedida, com aquelas poucas palavras que ele tinha para proferir, como que ele incentiva e encoraja aquelas pessoas a seguirem firmes nos caminhos do Senhor? Josué capítulo 23, o verso 6 e 7 diz assim: portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita e nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam, nem adorem esses deuses. O verso 11 e o 13 diz assim, ele continua: portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Veja que interessante. Josué encoraja o povo dizendo basicamente, pessoal, se apeguem à palavra de Deus, se apeguem ao Senhor, que isso é o principal. Mas ele adiciona um detalhe, ele diz assim, não se misturem com as pessoas dessa terra. E mais na frente, no versículo 11, ele foi mais específico, ele disse, não se casem com o pessoal dessa terra. O que é que Josué, entenda bem como a gente falou, é uma despedida, ele precisa ser cirúrgico naquilo que ele vai dizer. E obviamente ele diz, vocês precisam estar do lado do Senhor, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, vocês precisam conhecer as promessas do Senhor, vocês precisam caminhar naquilo que o Senhor está dizendo para vocês fazerem. Mas ele está dizendo algo mais, ele diz, olha, não se misturem com essas pessoas, não casem com elas. O que é que isso tem a ver? Josué está falando o quê? Josué está dizendo, gente, cuidem da palavra de Deus, da devoção à palavra de Deus e cuidem da família. Porque Josué sabia que por meio do matrimônio, a idolatria entrava no meio do povo. E as pessoas casavam e começavam a adorar os deuses de outros povos. E a família então era destruída. Ele sabia disso. Então você veja bem que o futuro de uma nação, Josué está colocando aqui, dizendo, olha, em primeiro lugar, é Deus. Você tem que olhar para Deus, você tem que amar a palavra de Deus. Você tem que saber o que Deus quer. E você tem que cuidar da família. Porque se a família for maculada, então a nação vai ser destruída. É isso que ele está dizendo aqui. Interessante que mais adiante, no capítulo 24, ele continua esse discurso, e ele então vai começar a fazer uma retrospectiva. Igual José fez, ele vai fazer uma retrospectiva de tudo que Deus tinha falado desde Tera, pai de Abraão. Ele diz, olha,
Tera, pai de Abraão, adorava outros deuses, estava lá na terra dele. Então Deus chamou Abraão e ele começa a fazer uma retrospectiva de todas as gerações até aquele momento que eles estavam vivendo, que era um momento, como eu disse, um momento de abundância, um momento de prosperidade. E obviamente Josué como líder daquela nação, ele queria que isso continuasse. Mas ele sabia que ele não ia estar mais ali para liderar, para instruir o povo. Então ele está dizendo, gente, vou dizer a vocês o que é importante. Isso é que é o importante. Amem a palavra do Senhor, amem o Senhor e cuidem da família. Interessante a gente observar esse detalhe na narrativa de Josué, porque a gente percebe que Josué transmitiu essa palavra ao povo porque ele entendeu que Deus é um Deus que ele age através das gerações para cumprir as suas promessas. Olha que coisa tremenda. Deus prometeu a Abraão, mas não foi ele que usufruiu. A sua geração, lá na frente, foi quem usufruiu da terra prometida. Ou seja, Deus usa as gerações para cumprir os seus propósitos e desígnios nessa terra. A família é, portanto, um instrumento de Deus para interferir na história. Olha que coisa tremenda. A gente hoje vê uma opressão sobre a família. A gente hoje vê um ataque sobre a família e o diabo sabe. Destruir a família é destruir futuro. É destruir a promessa do Senhor para frente. Olha que coisa interessante. E a gente percebe como Josué percebia isso e sabia claramente o que ele estava dizendo. Diante desse cenário que a gente percebeu agora, eu queria propor rapidamente 3 reflexões sobre a declaração de Josué. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu nunca fiz isso, mas vou fazer agora. Eu vou pedir para você repetir comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que acontece? O verbo aqui, servir, utilizado no original, é o verbo abad, que significa trabalhar, servir. Mas existe um significado muito mais profundo, que é o de se tornar servo. Porque veja bem, servir ou trabalhar, qualquer pessoa pode chegar aqui, fazer um trabalho, varrer a igreja, você pode contratar um músico e ele vem aqui, está servindo ali. Mas se tornar servo é algo diferente. Se tornar servo para servir tem a ver com submissão ao Senhor. Tem a ver com rendição, tem a ver com entrega ao Senhor. Você consegue entender? Tem a ver com você dizer, olha, o Senhor é meu tudo, eu entrego minha vida para Ele. Por isso que eu vou servir. Isso é o que a palavra de Josué, nessa declaração, quer dizer. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, eu e minha casa nos submetemos à autoridade de Deus. Eu e minha casa nos submetemos à autoridade de Jesus Cristo em nossa vida. É isso que ele está dizendo. E é isso que nós precisamos declarar hoje. Esse é o entendimento que nós precisamos ter quando olhamos para essa frase. Não é simplesmente, eu e minha casa, vamos pegar um dia na semana e cada um da gente vai fazer uma coisa na igreja. Não é isso que Josué está dizendo. Josué, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, você precisa se submeter ao Senhor. Se Ele é o dono da sua vida, então é Ele quem manda. É Ele quem diz para onde você vai. Isso é muito profundo, não é verdade? Paulo, quando escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 2, do versículo 7 ao 11, ele diz o seguinte: pelo contrário, falando de Jesus, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se sujeitar ao Senhor é entender isso aqui. É entender que o nome de Jesus é a maior autoridade sobre todas as coisas. É se dobrar diante de Jesus e dizer, o Senhor é quem manda, não sou eu que mando na minha vida. Isso é servir ao Senhor, como Josué falou naquele momento. Então, lembre-se dessa palavra e busque dobrar os seus joelhos na sua casa. Ensine seus filhos a dobrar os joelhos diante do Senhor, a submeter, a se sujeitar, a se render diante do Senhor, a se entregar. Porque essa é a mensagem da declaração de Josué.
A segunda coisa que nós aprendemos com essa frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Veja bem, Josué já era um homem vivido, um homem no final da sua vida. Se ele naquele momento olhasse para trás, você acha que Josué ia dizer assim: olha, eu hoje sou uma pessoa de sucesso? Na verdade, a gente pode dizer que ele era naquele momento um homem de sucesso, conquistou o que conquistou, foi usado por Deus, passou por tudo que passou e estava ali vivendo aquele momento de abundância com o povo. E ele poderia ter dito: olha pessoal, eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu vou servir o Senhor. Ele não poderia ter falado isso, pessoal? Mas por alguma razão, Josué escolheu dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que é interessante sobre isso? Na cultura do povo de Israel, a família era a pedra fundamental sobre a qual todas as outras coisas eram construídas. Para o israelita, a família era a base vital da sociedade. E não era apenas um arranjo social, né? A família tinha um caráter religioso familiar. É tanto que você vê, inclusive, relatos na Bíblia, por exemplo, quando um patriarca se convertia. O que acontecia com a família? A família inteira, então, se convertia também. Aí você pensa: olha, isso é autoritarismo. Não, na realidade, o que você entende sobre isso é que o israelita entendia que a família deveria ter um caráter de unidade. Então, todos nós precisamos estar andando no mesmo caminho. Todos nós precisamos estar acreditando nas mesmas coisas. Todos nós precisamos ter os mesmos hábitos, os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, era isso que acontecia. O israelita valorizava muito a unidade familiar. E o interessante é que eles não viam as pessoas como meros indivíduos. Eles eram parte de um todo muito maior, muito mais significativo. Por isso que você vê na Bíblia, na narrativa bíblica, você vê em diversos momentos alguém se apresentando como, por exemplo, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Você consegue perceber esse princípio que a gente comentou agora? Ele não diz: olha, eu sou Josué, o líder aqui desse povo, e eu sou um guerreiro. Ele diz: eu sou Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Ou seja, ele é parte de alguma coisa muito maior. Você não é uma pessoa isolada, que não tem ninguém ao seu redor, que não sabe para onde vai nem para onde vem. Você é parte de um contexto muito mais profundo, muito mais significativo. Se você pegar alguns exemplos bíblicos, eu separei um aqui, você vai lembrar lá, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi, ainda um menino, está lá pastoreando as ovelhas do seu pai, e o pai dele fala: olha, seus irmãos estão lá na frente de batalha contra os filisteus. Vai lá, por favor, e olha como estão seus irmãos e traz notícia deles para mim. Vocês lembram dessa situação, não é verdade? Então, Davi vai lá, então, e é quando ele se encontra, ele vê ali a afronta de Golias ao povo de Deus, e a gente sabe a história, o que aconteceu. Mas, quando a gente vê 1 Samuel 17, 24 e 25, a gente lê o seguinte: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, isso falando de Golias, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, e também lhe dará filha em casamento. Coisas boas, né? Você acha que isso aqui incentivaria alguém a tomar ali, pegar a sua espada e dizer: meu irmão, deixa comigo. Olha só, muitas riquezas e vou casar com a filha do rei, eu vou entrar para a realeza. Isso não incentivaria alguém? Mas não parou por aí. Além da filha em casamento e das riquezas, a casa do seu pai, do homem que matasse Golias, se isentará de impostos em Israel. Você percebe novamente o princípio? Nunca é só sobre você, é sobre sua casa, é sobre quem você representa. Olha que interessante. Um outro exemplo, inclusive, da narrativa de Josué, está lá no capítulo 7, versículo 24 e 25. Depois da conquista de Jericó, eles vão então atacar a cidade de Ai. E eles perdem, eles são derrotados, e Josué rasga suas vestes. Meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente acabou de sair de uma vitória, a gente está iniciando esse processo de batalhas, e a gente imaginava que a gente fosse ganhar todos, porque o Senhor está à nossa frente e a gente perdeu. Então Deus diz: olha, tem coisa errada no meio de vocês. O que é que tinha acontecido? Quando eles foram conquistar Jericó, Deus tinha falado: não peguem as coisas de Jericó, tem coisas impuras que eu não quero que vocês peguem. E o ouro e a prata é para ser dedicado ao Senhor. Mas um cidadão lá do meio de Israel, do país inteiro lá, chamado Acã,
pegou algumas coisas para ele e colocou. Poxa, tem tanta coisa aqui, tanto spoiler, ninguém vai perceber só isso aqui. Ele colocou lá, guardou. E a Bíblia diz que Deus, então, foi ali demonstrando. Primeiro vai a tribo, saiu essa tribo. Agora vai qual casa? E até que chegou em Acã. E Deus mostrou ali, olha, foi eles que pegou. Então o pessoal foi lá na tenda de Acã e cavou, ele está lá embaixo do baú, sei lá, embaixo da cama. E eles pegaram lá e encontraram todos os utensílios que ele tinha tomado de Jericó. Ou seja, ele tinha desobedecido uma ordem direta de Deus. E por causa desse único homem, o que é que aconteceu com a nação naquela batalha? Foram derrotados. Nós já percebemos o princípio aí novamente, não é verdade? Mas ainda o texto ainda é mais claro, quando ele diz o seguinte, verso 24 e 25 do capítulo 7. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre vocês. E todo o Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Toda a família de Acã, e tudo que ele tinha, até os bois, tudo, os animais, todos foram destruídos. Você consegue entender o princípio que a gente está falando? Por que é que isso é significativo para a gente? Considerando a fala de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele está dizendo, Josué está ensinando para a gente que a nossa vida tem impacto na nossa família. Aquilo que Deus faz na minha vida impacta e abençoa a minha família. E veja bem que coisa tremenda. Imagine você, se você se entregar mais ao Senhor. Imagine você, se você orar mais. Se você se dedicar mais. Você acha, não, aí a minha vida vai ser... Não é só a sua vida que vai ser beneficiada. A vida da sua família, todas as pessoas ao seu redor vai ser beneficiada pela presença de Deus na sua vida. É isso que esse princípio nos ensina. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja pensando, esperando que alguém da sua família vá lhe pedir perdão. Seja você a pessoa que vai estender a mão e dizer, olha, me perdoe. Olha, eu quero me reconciliar com você. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida e através de nós, produz impacto na nossa família. É isso que esse princípio nos ensina. Então, quando Josué diz, eu e minha casa, ele está dizendo isso para a gente. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o verbo servir está no futuro. E isso também é muito significativo. Porque você pense bem, Josué já estava ali no final da sua vida, como a gente falou. Era ali talvez o seu último discurso. E como que ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor no futuro, se ele já estava às portas da morte? Entende o que eu estou dizendo? Como que ele está dizendo isso? Eu e minha casa vamos servir. Ele poderia ter dito então, olha, se ele está querendo pensar no futuro, ele deveria ter dito, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas a minha casa vai servir ao Senhor. Mas ele se incluiu naquilo, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele está se referindo ao futuro, porque aqui a gente está pensando no que iria acontecer com Israel. Ele está falando sobre o que iria acontecer com Israel depois da sua morte. Essa é a instrução dele. E o que é que isso nos mostra? Josué estava falando sobre o futuro, e ele estava se incluindo nesse futuro, porque ele entendia que por meio da sua descendência, daquilo que ele havia instruído e ensinado aos seus filhos, mesmo depois de sua morte, aqueles princípios, aquele espírito que ele havia passado para os seus filhos, iria continuar se manifestando na terra. Então ele, de certa forma, também estaria naquele processo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você pega, por exemplo, o Salmo 127, capítulo 4, e o salmista diz assim, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos. Esse salmo sempre me intrigou, porque eu pensava, especialmente quando eu era mais novo, eu pensava, meu Deus, se eu tivesse uma mesa
cheia de armas, e eu fosse pegar uma arma para me defender, eu pegaria a maior espada que tivesse. Está entendendo? Para já causar medo no meu inimigo. Ou eu pegaria o maior machado, para quando o cara me ver com o machado, ele não ter nem coragem de vir para cima de mim. Mas o salmista, ele diz, como flechas na mão de um guerreiro. E qual que é o ensinamento para a gente aqui em relação a isso? Quando você tem uma espada na sua mão, e você está numa batalha, você está diante do seu inimigo, você só pode ferir o seu inimigo se você chegar muito próximo dele. Não é verdade? Você tem que chegar a distância ali de meio metro para você conseguir lutar com o seu inimigo e feri-lo, e subjugá-lo e vencê-lo, se você estiver usando uma espada. Da mesma forma, se você tiver um machado, você precisa se aproximar muito do seu inimigo para você conseguir derrotá-lo num confronto corpo a corpo ali. Mas com as flechas é diferente. As flechas, elas dão a possibilidade ao guerreiro de interferir na batalha, mesmo a uma longa distância. Não é verdade? O cara está aqui longe, eu atiro minha flecha, ela vai lá muito longe de onde eu estou. Mas eu já estou interferindo no resultado daquela luta. É isso que Josué está dizendo. Ele está dizendo, treine seus filhos, invista nos seus filhos. Porque você vai morrer, mas você vai atirar, eles vão chegar muito longe. E quando eles chegarem lá na frente, é como se você estivesse também, porque você que atirou. Então, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isso que Josué está querendo ensinar para a gente. Por isso, meu irmão, invista na vida dos seus filhos. Porque a melhor forma de impactar o futuro é através da família, é através das gerações, como nós vimos. Portanto, se entregue ao Senhor, ao senhorio de Cristo, e ore para que a sua família também faça o mesmo, como nós aprendemos aqui. Número 2, permita que o Senhor use a sua vida para impactar a sua família. E por último, ore e invista na sua descendência. E aí então você vai poder dizer, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.